Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Nós estamos iniciando o estudo número 22 do livro A Gênese. Estamos no capítulo 6, Uranografia Geral. Estamos dando uma possibilidade a todos nós de estudarmos esse livro extraordinário do Sr. Allan Kardec. Nós estamos aí buscando cada vez mais entender as informações contidas no livro, e eu convido a vocês a fazerem também os seus estudos, aí buscando o livro, buscando as orientações de Allan Kardec. Então, vamos começar aqui o nosso estudo de hoje, a Gênese, estudo 22. Aí está a uranografia geral, né? Espaço, tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primeira, a criação universal, os sóis, os planetas, satélites, cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, a sucessão eterna dos mundos, a vida universal, a ciência e considerações morais. Aí está a proposta de Allan Kardec para esse capítulo, que nós sabemos, ele foi ditado, né, ao espírito, pelo espírito Galileu, ao médium Camille Flammarion, segundo consta, né, dos estudos do livro A Gênese. Então, é um trabalho conjunto, aí você envolve um espírito da envergadura de Galileu Galilei, o médium Camille Flammarion, que era o principal astrônomo do século XIX, e também o trabalho de Allan Kardec e seus revisores. Então, é um trabalho bem compactado, né, com instruções da espiritualidade e com análise da filtragem mediúnica de Camille Flammarion. É evidente, sabe, meus amigos e amigas, que nem sempre os médiuns eles conseguem pegar toda a informação assim na ponta, né? Às vezes tem que fazer as revisões, como Kardec fazia. Então, tem o trabalho também de Allan Kardec e os seus revisores. Tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Agora, a vida universal, que é a proposta para o nosso estudo, que vai estar começando agora. Tá? Então, vamos lá. No item 53 do capítulo 6 da Gênesis, está escrito, né? Esta imortalidade das almas, da qual o sistema do mundo físico é a base, tem parecido imaginário aos olhos de certos pensadores preconceituosos. Eles a têm, ironicamente, qualificado de imortalidade viajante e não compreendem que ela somente era verdadeira ante o espetáculo da criação, conforme seja possível de se fazer compreender toda a grandeza, eu diria, quase toda a perfeição. Eu não consigo entender, sabe, minha gente, como é que a ciência, né, tão importante, tão necessária, né, ela combatia, né, coisas tão fundamentais como a imortalidade. Atualmente, nós ainda encontramos pessoas que combatem a imortalidade, certo? Ainda tem pessoas que não acreditam que a vida continua, que aqui a vida é só aqui no plano físico, nesse pequeno período de uma encarnação. Isso está totalmente contra a lógica e contra a justiça, não é? Então, se nós vivemos uma vida só, meu Deus, como é que tem tanta aberração aí? Pessoas misérrimas, não só física como moralmente, enquanto pessoas tão avançadas, né? Espiritualmente, moralmente. Então o mundo é uma bagunça, ninguém entende ninguém, é um barco à deriva, é a nau dos insensatos. Então é preciso que a gente comece a analisar mais profundamente. Eu gosto muito do escritor Fritjof Capra, que escreveu livros famosos como Ponto de Mutação, né? O Tal da Física, A Teia da Vida. Então Fritjof, que é um cientista, ele começa a analisar essa questão de imortalidade desde os tempos idos. Minha gente, no Oriente isso não tem dúvida.
A gente vê tanta miséria física no Oriente, né? Tanta pessoa lá com umas posturas sociais tão estranhas, e, no entanto, eles têm esses conceitos guardados, tranquilos. Nós aqui no Ocidente, que nos arvoramos de sermos uma sociedade evoluída, uma Europa, né, que houve um momento que era considerado eurocentrismo, quer dizer, a Europa era o centro do mundo, com toda aquela pujança europeia, com todo aquele fascínio, né, da Europa, das suas arquiteturas, da sua ciência, da sua filosofia. Poxa vida! Aí você chega num país daqueles desenvolvidos da Europa e fala para eles de reencarnação, de imortalidade, eles fazem chacota disso, como Kardec coloca aí. Como se eles fossem os senhores da vida. Eu preciso compreender uma coisa muito séria. O homem é um grãozinho de areia na criação. E ele quer ser Deus. Né? Isso em várias profissões. Toda aquela profissão, ou todo aquele posto que enaltece o ocupante do posto ou da profissão, ele se julga Deus. Sabe, porque ele tem um dinheirinho, porque tem uma miserinha lá no banco, né? Que pode achar que compra o mundo com aquilo. Não, minha gente, está na hora de pensar mais seriamente. Isso não se trata de religião, isso se trata de bom senso e de lógica. Sabe, nós que estamos aqui estudando esse livro, precisamos ter essa noção completa e exata daquilo que Deus criou. Ou senão, se você é tão Deus assim, então crie como ele criou. Crie. Sai criando aí universos completamente equilibrados, harmônicos, justos, lógicos. Se você se sente Deus, faça isso. Não é Deus de um postinho qualquer que você manda e o outro tem que obedecer. Não é isso. Não. Isso aí é tirania, isso é ditadura. Isso não tem nada a ver. Daqui a pouquinho você cai por um infarto, por um AVC. Daqui a pouquinho uma bactéria te pega, te põe na cama, você não levanta mais. Meu amigo, minha amiga, pensa sério. Ou pensa sério, ou vai ter muita decepção com o choque de realidade. Continuando, né? No item 54, que as obras de Deus sejam criadas pelo pensamento e a inteligência, que os mundos sejam a estada de seres que as contemplam e que descobrem sob seus véus o poder e a sabedoria do que os formou, essa questão não é mais incerta para nós, mas que as almas que as povoam sejam solidárias. É o que importa conhecer. Ora, você vê que a preocupação de Allan Kardec era exatamente essa. Vamos fazer acontecer o justo e o lógico aqui na Terra. Nosso planeta é maravilhoso? É, não tenha dúvida. Mas ele é um reflexo de Deus. É só isso. É só uma pequena parcela do que seja Deus. Então, quando você vê esse mundo, você está viajando, vendo vales, montanhas, vendo pradarias, savanas, observa. Você, meu irmão, fez isso? Não. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre essa questão, né? E a questão de como Deus cria. Então, a resposta que eles deram muito sucinta é a seguinte: ó, veja a criação, aquilo que o homem não é capaz de produzir, então foi Deus que fez. Então, meu amigo, minha amiga, seja qual for o teu nível de pensamento, de intelectualidade, de importância, mas seja simples. A gente pode considerar aqui dois grandes espíritos, tem outros também, mas vamos considerar esses dois. Sócrates, que era super humilde e era um profundo conhecedor, e Jesus, né? Com toda aquela humildade dele, é o diretor do planeta. Só isso. E qual foi o momento que ele se arvorou em orgulho, egoísmo? Nada disso.
Está na hora, sabe, gente? Se nós queremos viver realmente a totalidade da vida, tem que entendê-la desta maneira que Kardec está colocando aqui. Caso contrário, meu irmão, minha irmã, eu não quero viver no teu universo. Item 55. A inteligência humana, de fato, tem pena em considerar esses globos radiantes que cintilam na vastidão como simples massas de matéria inerte e sem vida. Tem pena de sonhar que há nestas regiões distantes magníficos crepúsculos e noites esplêndidas, sóis fecundos e dias cheios de luz, vales e montanhas, onde as produções múltiplas da natureza desenvolveram toda a sua pompa luxuriante. Tem pena de supor, digo, que o espetáculo divino, onde a alma pode se retemperar como em sua própria vida, seja despojado de existência e privado de todo ser pensante que eu pudesse conhecer. É uma outra situação que nós vivemos muito, né? Que é essa questão de achar que só na Terra que tem vida. Nós temos conversado muito sobre isso nas palestras, seminários, sabe? Nós temos colocado algumas coisas para serem refletidas. Eu vou deixar gravado aqui para todo mundo essa experiência, né? Um pai tem 10 filhos. Ele cria uma mansão com 10 quartos, um para cada filho. E esses filhos são de idades diferentes e sexos diferentes. E aí ele cria a mansão master, a suíte master para ele. Então ele fica lá na suíte dele, e o que ele faz? Ele embola os filhos todos, de várias idades e sexos, tudo num quartinho só. E os outros 9 ficam lá só para enfeitar a casa. É mais ou menos isso que as pessoas acham, né? Que existe no mundo, no universo. Um planeta ainda pequeno, ainda necessitando de muitos ajustes intelectuais e morais, e só ele que tem vida. Olha, meu amigo, minha amiga, não dá mais. Vamos analisar profundamente tudo isso e vamos dar uma opinião sensata em tudo isso. Nós temos 1 trilhão de galáxias aqui no universo. E é só um universo entre milhares. 1 trilhão de galáxias, cada galáxia com em torno de 200 bilhões de sistemas solares com planetas. Meu amigo, não tem lógica. Pelo amor de Deus, não existe lógica. E mesmo porque a ideia da evolução é o homem, o espírito, deslocar-se gradativamente da matéria. Enquanto ele é simples, frágil, ele precisa muito da matéria como sustentáculo dele próprio. Mas à medida que ele vai evoluindo, ele vai perdendo a necessidade dessa matéria densa. Então muda tudo. Ele já não precisa mais da água da montanha, ele não precisa do vale, não precisa das brumas, dessa atmosfera mais pesada, porque ele agora já não tem mais tanta matéria para ser compensada com matéria. Ele agora é um espírito mais livre. Isso é difícil de entender, minha gente. Então, cabe ao espiritismo e aos espíritas passar essa informação contundente para todos, onde você esteja. O espírita tem que ser diferente na sociedade, porque ele tem muita informação. Então, não pode ser um adepto social do jeito que está. Ele tem que conversar com a sociedade, onde ele estiver. Porque ele tem muita coisa para contar, ele tem muito material para oferecer, ele tem uma literatura vasta para ajudar as pessoas a refletirem. É isso que nós precisamos compreender, sabe? Amigos, irmãos e irmãs espíritas. Item 56, né? Mas a esta ideia eminentemente justa da criação é preciso juntar essa da humanidade solidária, e é nisto que consiste
o mistério da eternidade futura. Então, o grande projeto de Deus, o grande projeto do nosso Pai, é construir a fraternidade universal. Porque Ele é Pai de todo mundo. Então, Ele quer os filhos uniformes, coerentes, que um possa ajudar o outro, que um possa ser parceiro do outro no processo de evolução, não um abusando do outro. Essa relação eu-tu, de Martin Buber, eu-tu, eu-isto, tem que ser considerada. No outro é o nosso irmão criado pelo nosso pai. Então, na hora que eu abuso de uma pessoa, que eu machuco uma pessoa, que eu tento destronar uma pessoa, estou fazendo isso comigo mesmo. Porque a conta chega um dia. E é uma conta pesada. Então, temos que ser uma humanidade solidária. Porque aí, quando somos uma humanidade solidária, a nossa vontade é de viver eternamente. Para a gente aproveitar e crescer e aprender. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos e os liames de uma fraternidade, ainda não apreciada de vossa parte, têm sido dados a este mundo. Se estes astros, que se harmonizam nos seus vastos sistemas, estão habitados por inteligências, não é absolutamente por seres desconhecidos uns dos outros, mas bem por seres marcados à frente do mesmo destino, que deviam se reencontrar momentaneamente, segundo suas funções de vida, e se reencontrar segundo suas mútuas simpatias. É a grande família de espíritos que povoam as terras celestes. É a grande radiação do Espírito Divino que abraça a extensão dos céus e que resta como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Então, meu amigo, minha amiga, como é bom saber disso. Como é bom saber que essa vastidão que está aí, que nós perdemos tantas contas, tantos números, está povoado de espíritos, de seres inteligentes e muitos já extremamente moralizados. Uns ajudam os outros. A nossa terra é ajudada pelos espíritos superiores a partir de Jesus. Nós não estamos sozinhos, nós somos ainda muito pequenos, ainda muito no início da evolução, ainda lutando contra a razão, ainda naquela dualidade do ou isso ou aquilo. Espíritos superiores não têm isso mais. Eles só fazem valer a lei. A lei é essa. Eu posso botar minha mão no fogo? Não vou colocar minha mão no fogo. O fogo é para outro objetivo, que não queimar minha mão. Então a gente vai começar a entender a lei. Eu posso mexer no átomo? Eu posso mexer no campo eletromagnético? Para que eu vou mexer? Só se for uma coisa útil e que eu seja capaz de desenvolver um trabalho positivo ali. Caso contrário, eu não vou ficar brincando com coisas, fazendo bomba atômica, bomba de nêutrons. Não vou fazer isso. Isso é uma brincadeira perigosa. É a mesma coisa daquelas crianças colocarem fogo numa casa para ver as chamas subirem. Então, só mesmo com esse entendimento da vida nos planos universais é que nós vamos pensar o que nós somos ainda. Pequenos seres infantes. Até aqui muito brigões, muito rebeldes. Aqui no nosso planeta Terra, nós tivemos uma civilização que está até hoje aí, né? São os arianos. Quem são os ários? A palavra ário vem de civilização nobre, ou pessoa nobre. Então, são dissidentes dos hindus. Eles não concordavam com o regime hindu de meditação, de busca de espiritualidade. Então, eles se aglutinaram lá no Irã, no que é hoje o Irã, e ali eles criaram uma civilização e partiram para conquistar o mundo, criaram grandes exércitos. Não tinham religião,
não tinha esse interesse da ligação deles com Deus, e aprontaram. Fizeram coisas boas, sim, né? Construíram continentes, mas nessa truculência que ainda tem hoje, da violência, né? Da maledicência, dos vícios intermináveis. Então é preciso agora que a gente pegue essa força ariana, essa força essa pulsão do construir, e evangelizar isso, moralizar isso, para que a gente possa fazer da Terra um planeta próximo da realidade universal. Para a gente não ficar brigando aqui. Eu vou te matar, eu vou te machucar, eu te pego. Somos irmãos, gente, somos irmãos. Não é preciso conscientizar disso. O que eu faço para mim? Eu me respeito, eu me quero bem? Se eu não me quiser bem, eu não quero bem a ninguém. Então tem que gostar de mim enquanto estrutura, filho e filha de Deus. Continuando aqui o estudo, no item 57, né, várias perguntas. Vamos a elas. Por que estranha aberração ter-se acreditado dever negar a imortalidade às vastas regiões do éter, quando se a reencerra em um limite inadmissível e numa dualidade absoluta? O verdadeiro sistema do mundo deveria, ele, pois, preceder a verdadeira doutrina dogmática e a ciência e a teologia? Essa extravar-se-ia tanto que sua base se apoiaria sobre a metafísica? A resposta fácil e nos mostra que a nova filosofia se assentará triunfante sobre as ruínas da antiguidade, porque sua base se elevará vitoriosa sobre os velhos erros. Olha, minha gente, vamos entender aqui uma coisa. A nossa história ela é bem interessante de se analisar. Nós tivemos antiguidades, né, onde as pessoas não tinham os conhecimentos que se tem hoje. Então, ali eles viviam de acordo com aquilo que era o conhecimento master da época. Agora não. Agora nós temos ciência, nós temos academias científicas, nós temos laboratórios de ciência, nós temos revelações da espiritualidade para nós. Então é preciso unir a pesquisa que nós fazemos aqui às revelações que são chegadas. Os grandes másteres da humanidade, eles não negam que foram intuídos. O próprio Einstein entendeu isso. Ele foi para um local bucólico e trouxe a fórmula da relatividade. Então, nós não estamos sozinhos. Nós temos todo um aparato espiritual nos ajudando, nos conduzindo. Toda vez que nós aceitamos isso e nos colocamos à disposição desses conhecimentos e dessas ações positivas, nós crescemos, fazemos o mundo crescer. Mas, infelizmente, tem uma grande parcela que acha que não. Que acha que ele é o Deus, que ela é a deusa. Não, minha gente, não é isso. O negro de hoje foi branco ontem e nascerá branco amanhã. O branco de hoje foi negro ontem e pode nascer negro amanhã. Para que essa briga? Para que isso? Se tudo é de Deus, não importa a cor da pele, importa o espírito. Esse espírito, ele é tranquilo, ele é consciente, ele está iluminado pela razão. Se não tiver a cor da pele, pouco importa. Então, meus amigos, minhas amigas, é preciso pensar muito no que eu quero para o meu futuro. Porque senão eu vou ficar aí à deriva. E a desencarnação chega e, infelizmente, eu não vou levar nada de positivo. Nada. Kardec agora vai falar sobre a ciência, né?
que, na verdade, é Camille Flammarion, sob a orientação, né, dos espíritos superiores. E Kardec, então, vai colocar lá no livro A Gênese o seguinte: ó, a inteligência humana criou suas poderosas concepções sob os limites do espaço e do tempo. Ela penetrou no domínio inacessível dos velhos tempos, sondou o mistério dos céus insondáveis, explicando o enigma da criação. O mundo exterior se desenvolveu sob os olhares da ciência, seu panorama esplêndido e sua magnífica opulência. E os estudos do homem se elevaram ao conhecimento da verdade. Ele explorou o universo, encontrou a expressão das leis que o regem e a aplicação das forças que o sustentam. E se não lhe tenham sido dado mirar face a face a causa primeira, Deus, ao menos é bem-sucedido na noção matemática da série de causas secundárias. Você observa neste texto o quanto que a espiritualidade honra a ciência da Terra. O quanto eles honram o trabalho que as pesquisas realizaram ao longo dos séculos. E eu pergunto, por que a ciência não honra a espiritualidade? Por que ela insiste em dizer que ela é a soberana? Sim, ela é boa, ela é maravilhosa, mas ela ainda está num processo de maturação. Ela só tem 500 anos, mais ou menos. Então, ela está naquele processo ainda de ajustes com as descobertas que ela faz. E ninguém cria nada, apenas descobre. Descobre que já existe. E quem colocou lá? Então, quando o cientista descobriu a eletricidade, ele não criou a eletricidade. Ele descobriu que existe uma força que pode produzir um trabalho bem interessante para a humanidade. Então, ele descobriu aquilo. Quando ele estuda os ventos, as correntes marítimas, ele não criou isso. Ele estuda apenas. Isso vem de onde? Isso vem de um projeto espiritual desde a formação do mundo. Quando o mundo foi formado, foi dado ao mundo todas essas possibilidades. E a gente entende que tem dois tipos de coisas que fazem o homem crescer em conhecimento. Primeiro, a revelação. Há coisas que foram reveladas. Moisés revelou, Jesus revelou, a doutrina espírita está revelando. E coisas que são pesquisadas ao longo da história da humanidade, e essa pesquisa é que faz o homem crescer. Então, as duas coisas têm que se unir. Por que cientista, como eu ouvi de um cientista de uma grande universidade dos Estados Unidos, ele conversou comigo, e ele disse para mim que o espiritismo é uma ciência exótica, é uma situação, é uma seita exótica, que ele não daria a menor atenção a isso. Eu fiquei pensando, né? E ele ocupa uma cátedra de uma grande universidade lá dos Estados Unidos, que a gente tem, que é um país que dá muita força para a ciência. É uma pena, é uma lástima. Então, meu amigo, minha amiga, como eu disse ainda há pouco, você é um ser social diferente. Você tem que levar esses debates, né, para a universidade, para o seu meio de ação. Você precisa representar Jesus, que é o grande consultor de tudo isso, é o cientista maior. O cientista maior do mundo, Jesus, ele quer que todo mundo interaja com a ciência e com a divindade. É isso que ele veio fazer aqui. Mostrar que o reino de Deus é uma aplicação da ciência maior do mundo. Continuando, ainda no item 58, né? Neste último século, que está falando do século XVIII,
sobretudo o método experimental, somente que seja verdadeiramente científica, tem sido posto em prática nas ciências naturais. E por sua ajuda, o homem está despojado dos pré-julgamentos da antiga escola e das teorias especulativas para se reafirmar no campo da observação e o cultivar com um senso de inteligência. É o que nós acabamos de dizer. Está tudo aí. O homem precisa entender isso e cultivar isso, para que ele possa crescer cada vez mais no seu contexto de pesquisador, de estudante e de vivente no universo. Né? Senão ele vai chegar no mundo espiritual, ele que era um PhD aqui, vai ficar preso às suas teorias que não justificam a vida. Sim, a ciência dos homens é sólida e fecunda, digna de nossas homenagens pelo seu passado difícil e extensivamente provado, digno de nossas simpatias pelo seu porvir, engrossado de descobertas úteis e proveitosas, porque a natureza é, de hoje em diante, um livro acessível às pesquisas do homem estudioso, um mundo aberto às investigações do pensador, uma região brilhante que o espírito humano já visitou e na qual ele pode duramente progredir, tendo em mão a experiência por bússola. Ou seja, a espiritualidade, mais uma vez, coloca: nós queremos estar de braços dados com a ciência, com as pesquisas dos homens, que nós entendemos que são nessas pesquisas e por elas que a humanidade cresce. E esse crescimento é do homem. Então, aquele que nasce para ser um laboratorista, lá nas universidades ou nos campos científicos, ele tem que passar para aquele que não tem essa proposta as informações que ele consegue chegar, mas de maneira equânime com a espiritualidade. Porque tudo foi criado por Deus. Essa é a razão. Não é que vai ser religioso, gente. É porque ele está apenas descobrindo aquilo que Deus criou. E cada vez descobrirá mais. Porque a Terra ainda é um pequeno planeta, nessa imensidão de planetas evoluídos. Gente, existem sóis que são 1000 vezes maiores que o nosso Sol. Isso que a gente sabe. E o que a gente não sabe. E por que eu tenho essa coisa, né, de achar que tudo que tem no universo está contido aqui, no conhecimento da Terra? Não, não vamos nisso. Né? Item 59. Ó. Um velho amigo de minha vida terrestre assim me falou recentemente. Uma peregrinação nos tem mantido sobre a Terra, e nós preparamos de novo moralmente este mundo. Meu acompanhante aditou que o homem está atualmente familiarizado com as leis as mais abstratas da mecânica, da física, da química, que as aplicações à indústria não são menos notáveis do que as deduções da ciência pura, e que a criação por inteiro, sabiamente estudada por ele, parecia ser daqui para frente seu real apanágio. E como prosseguimos nossa marcha fora deste mundo, eu respondi em seus termos. Tênue átomo perdido em um ponto imperceptível do infinito, o homem acreditou entrelaçado em seus olhares a extensão universal, quando poderia com dificuldade contemplar a região que habita. Ele crê que estuda as leis da natureza inteira, quando suas apreciações tinham apenas se referido às forças em ação em volta dele, acreditou que determinar a grandeza do céu quando se resumia na determinação de um grão de poeira. O campo de suas observações é tão exíguo como um acontecimento perdido de vista. O espírito tem pena de reencontrar o céu e a terra do homem, são tão pequenos
que a alma, em seu impulso, não tem o tempo de ostentar sua asa antes de ser bem-sucedido nas últimas paragens acessíveis à observação. Aqui ele está colocando o seguinte, que nós nos arvoramos em dizer que sabemos tudo, com esse olhar humano que é totalmente limitado, né, gente? A nossa vista é limitada, a nossa audição é limitada. Então a gente acha que sabe tudo, que pode dizer de tudo, com a nossa pequena possibilidade de pesquisa. Ora, uma coisa para acontecer grandiosamente, ela tem que ter interação de todos os habitantes, para criar um campo vibratório para isso, que isso pode se chamar de egrégora, como os gregos. Então, para eu entender uma coisa muito profunda, eu tenho que ter uma egrégora. Essa egrégora, ela tem que ter a participação de todos. Ora, a humanidade está muito distante disso. De todo mundo interessar por esses estudos altamente científicos. Então, uma meia dúzia de pessoas que vão fazer esses estudos e que criam posições limitadas, possibilidades limitadas. Mas já traz alguma coisa. É isso que a ciência tem que entender. Ela já traz alguma coisa de muito útil, extremamente útil, mas ainda é pouco. Por isso que ela está o tempo todo pesquisando. Não consta que a ciência chegou num ponto que ela disse assim, paramos, chegamos ao limite. Não. Quando a física achava que tinha chegado ao limite, lá no final do século XIX, início do século XX, surge a física quântica, que a princípio, nossa, foi difícil, muito debatida, combatida, mas que hoje é uma realidade. E o que virá depois da física quântica? Então é preciso entender que nós estamos, gente, inseridos no cosmos, todos nós. O planeta Terra é um astro que está contido no cosmos, através da sua participação no sistema solar e na Via Láctea. Mas é pequenininho demais. É só um início. Então, duas coisas a serem observadas aqui. Primeiro, que nós, que moramos na Terra, temos que começar a interessar por isso. Interessar pela ciência que nós temos aqui. E a ciência tem que começar a entender que ela é apenas um grãozinho de areia, ainda. Daqui a 200 mil anos, por exemplo, como é que estará a nossa ciência? Então temos que fazer essa projeção, porque a Terra ainda tem 4,5 bilhões de anos, né, pela frente. Então, daqui a 200 mil anos, o que nós estamos dizendo hoje não é mais conta, porque nós já estaremos muito mais avançados. Você já pensou daqui a 200 mil anos? Né? Como é que estará tudo isso? Então, meu amigo, minha amiga, é preciso pensar. O livro A Gênese faz isso conosco. Coloca a gente para refletir, para ver o nosso tamanho perante a grandeza de tudo, mas sabendo uma coisa importantíssima, que esse grande saber está embutido em nós. Vem conosco quando saímos de Deus. Nós temos que desenvolver. Continuando ainda aqui no item 60, ó, o universo incomensurável nos cerca por todas as partes, ostentando, para além dos céus, riquezas incomensuráveis, pondo em jogo forças inapreciáveis, desenvolvendo modos de existência inconcebíveis para nós e propagando ao infinito o esplendor da vida. Os espíritos superiores, eles falam que quanto mais a gente vai avançando no conhecimento do universo, mais esplêndido ele é. Mais esplêndido. Então é preciso deslocar da matéria. A matéria nos prende. Ela foi muito boa para a gente, para que nós pudéssemos ter um casulo. É como se fosse aquele casulo da borboleta, né? A matéria se assemelha muito a isso. Então, ela nos fortaleceu ali, nos deu condições. Foi um útero. Agora nós temos que soltar, né? Soltar do casulo. Começar a buscar os nossos
campos superiores, né? Nessa beleza incomensurável do universo. Tem coisas aí, pertinho aqui, ainda na Terra, que nós não temos a menor condição de entender. A gente ia ficar meio malucos, né? Mas isso acontece, isso é verdade? É verdade. Porque na hora que você se solta da matéria, você pode pensar na borboleta. Vamos imaginar que a borboleta pensasse. Ela falava assim, nossa, agora que eu estou voando, que eu estou lindo, né? Olha que asas bonitas que eu tenho, olha para onde que eu posso ir livre. Naquele tempinho lá do casulo, eu tinha que ficar encolhidinho, pegando todas as migalhazinhas da informação. Agora não, agora eu estou livre para ver essas coisas, maravilhas todas. Assim é o espírito. É preciso sair do casulo da matéria. É preciso de parar com esse negócio de isso é meu, minha casa, meu sítio, meu sapato, meus... Isso tudo é prisão. Nós usamos isso? Usamos, precisamos usar. Mas é só por um tempo. Não é meu, é de Deus. Tudo é de Deus. Este homem precisa entender isso. Né? Ainda no item 60, né? E o animáculo, mísero, ácaro, privado de asas e de luz, da qual triste existência se consome sobre a pétala que lhe deu o dia, pretenderia, porque ele faz qualquer passo sobre essa pétala agitada pelo vento, ter o direito de falar sobre a árvore imensa de onde se apartou, árvore, pois, da qual apenas percebe a sombra. Ele se imaginaria loucamente poder raciocinar sobre a floresta, da qual sua árvore faz parte, e discutir sabiamente sobre a natureza dos vegetais que aí se desenvolvem, seres que habitam do sol longínquo do qual os raios descendentes algumas vezes aí levaram o movimento da vida. Em verdade, o homem seria arrogantemente pretensioso de querer medir a grandeza infinita aos pés da sua pequenez ínfima. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu era menino, eu já li esses negócios. Meu pai deixou uma biblioteca, né, de livros esotéricos e eu comecei meu estudo ali. Sozinho, né, uma cidade pequena, e eu já médium, já percebendo muitas coisas, eu me interessei por aqueles livros. Eu achava tudo muito, muito estranho, muito estranho. Quando falava que nós somos grãos de areia, né? Que nós somos muito pequenos, que o mundo... Eu olhava aquela imensidão, né? Eu morava numa casa que ficava no alto, assim, uma rua de morro, e eu olhava a cidade toda lá de cima, eu falava, nossa, a cidade é muito grande. Mesmo sendo uma cidade pequena, eu achava uma cidade muito grande. E eu ficava pensando, né? O que eles querem dizer com isso aqui? Agora que a gente está estudando espiritismo, que a astronomia chegou no nível que chegou, vocês sabem que em 2027 será lançado um outro telescópio muito superior ao James Webb. Olha o que esse telescópio vai poder apreciar, né? Então, agora que a gente vê essa imensidão, eu fico pensando, né, que aquilo que eu li naqueles livros lá, em 1900, nos anos 50, 60, aquilo já trazia informação que a ciência chegaria hoje, porque aqueles livros vieram lá do Oriente. Então, meu amigo, minha amiga, te convido, sai da sua poltrona, sabe? Faz um curso, busca entender, busca estudar, para você poder crescer, para você poder entender a grandeza do seu pai. E você, como filho ou filha dele, certamente tem a mesma grandeza. Mas enquanto você se tornar uma larva de um casulo, né, aí você vai ficar aí, chorando pela dor do vizinho, chorando pela morte da bezerra, reclamando pelo leite derramado, e não sai do lugar. Não sai. Também deveria estar bem compenetrado desta ideia, que se os labores áridos dos séculos passados
lhe dotassem de seus primeiros conhecimentos das coisas, se a progressão do espírito o colocou no vestíbulo do saber, apenas ainda fez soletrar a primeira página do livro. Percebe? Apenas soletrar a primeira página do livro. É o que nós temos. É o que nós podemos pensar aqui. Tanto assim que quando o espírito chega no mundo espiritual, depois do desencarne, se ele é um espírito que vai para uma região melhor, ele vai praticamente ter que aprender tudo. E o que ele vai aprender lá 1 ano, ele levaria 10 anos aqui. Porque ele está livre da pressão da matéria. Minha gente. Esse capítulo é complexo, tá? Mas fala aos nossos corações, né? Então, apenas ainda faz soletrar a primeira página do livro, que ele é como criança, suscetível de se esbarrar a cada palavra, e longe de pretender interpretar a obra de maneira doutoral. Deva se contentar em estudar humildemente, página por página, linha por linha, venturoso ainda o que eu possa fazer. Então, e eu, como é que eu estou nessa história, né? E você? Veja o que é doutrina espírita. Eu quero que você entenda o que é doutrina espírita. Tem muita gente totalmente desavisada que fala que o espiritismo conversa com os demônios, com Satanás. Ô, minha gente, por caridade, né? Tenho caridade de vocês, não estou falando nossa, não, de vocês. Porque vocês que pensam assim estão totalmente equivocados. Espiritismo é isso, minha gente, é estudo profundo de ciência. Considerações morais. Vós nos tendes seguido em nossas excursões celestes e tendes visitado conosco regiões imensas do espaço. Sob nosso olhar, os sóis têm se sucedido aos sóis, os sistemas aos sistemas, as nebulosas às nebulosas. O panorama esplêndido da harmonia do cosmos se desenrola ante nossos passos. E temos recebido em antegozo a ideia de infinito que não podemos compreender em toda a sua plenitude, senão conforme nossa perfectibilidade futura. Os mistérios do éter têm desfeito seu enigma até então indecifrável, e concebemos, ao menos, a ideia da universalidade das coisas. Importa agora de avançarmos e de refletirmos. Perfeito, né? Então a gente tem todas essas informações. E hoje, mais do que no século XIX, a ciência avançou, a filosofia avançou, a sociedade avançou. Só que nós estamos muito acostumados com festas, gozos imediatos que não sustentam, que não planificam ninguém, e vamos levando a vida assim. São esses gozos, né? Bem passageiros, né? De uma festa aqui, de um passeio ali, de uma conversa aqui, de um encontro ali, mas que não produzem nada de cultural e científico. Então, por isso que nós não somos felizes. Nós não sabemos aproveitar a grandeza da vida e o que ela nos proporciona. É preciso buscar encontros que nos fortaleçam, encontros que nos coloquem frente a frente com a realidade de Deus. É preciso realizar isso. Houve um tempo em que os templos, as igrejas, eram momentos sagrados. Né? Aquele momento dominical, do culto dominical, em cada expressão religiosa, aquilo fazia as pessoas saírem gratificadas de lá.
mas nós perdemos esse sagrado. Nós entendemos que o profano é bem mais interessante, né? E vamos para o profano, infelizmente. Adoramos o lado de fora, não o lado de dentro, que é consagrado à meditação, à reflexão e aos avanços. É isso que a proposta que nós estamos tendo aqui de considerações morais. Continuando o texto, né? Item 62, ó. É bonito, sem dúvida, ter reconhecido o infinito daqui da Terra e sua medíocre importância na hierarquia dos mundos. É belo ter se combatido a presunção humana que nos é tão cara e de nos termos humilhado ante a grandeza absoluta. Mas será mais belo ainda interpretarmos, sob o senso da moral, o espetáculo do que fomos testemunho. Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer de seu modo de agir nas diversas levas do vasto universo. Então, meu irmão, minha irmã, se você ainda não se importa com esse assunto chamado universo, pelo menos tenha certeza. Um dia você vai conquistá-lo. Mas você precisa fazer esse caminho a partir de agora. Não deixa para depois, não. Porque se você não der os passos, você não vai conseguir. Não tem varinha mágica. Você tem que fazer da tua parte. Né? No item 63, ó, habituados como estamos a julgar coisas por nossa pobre pequena estada, imaginamos que a natureza não pôde ou não deveu agir sobre os outros mundos, senão dentro de regras que temos reconhecido aqui embaixo. Ora, é precisamente lá que importa reformular nosso julgamento. Lançai por instante o olhar sobre uma região qualquer do vosso globo e sobre uma das produções da vossa natureza. Não reconhecereis a chancela de uma variedade infinita e a prova de uma atividade sem igual? Não vedes sobre a asa de um pequeno pássaro, das canárias sobre a pétala de um botão de rosa entreaberto, a prestigiosa fecundidade desta bela natureza? Às vezes, sabe, eu fico vendo pessoas falando de ecologia, né, falando que a gente tem que preservar a natureza. Eu ouço muito isso. Temos que amar os animais. Né? São propostas bem interessantes. Mas essas mesmas pessoas não se dedicam a estudar botânica, a estudar zoologia. Não. Falam superficialmente. Então, no dia em que os nossos encontros estiverem estabelecidos sobre o ângulo do estudo daquilo que cada um traz, eu vou de uma gruta, por exemplo, fotografo, né, os estalactites lá da gruta e vamos conversar sobre isso. Eu vou numa região bonita, um campo de girassóis, vamos conversar sobre girassóis. Vamos entender a grandeza. Não, minha gente, não é isso. Se alguém se arvora em dizer o negócio dele, ele é considerado chato, já viram? A chata. É. Mas também cada um vai no encontro que lhe interessa, né? Essa é uma verdade. Que vossos estudos se apliquem aos seres que planam nos ares, que se entendam na violeta dos bosques, que se chafurdem sobre as profundezas do oceano, em toda e por toda parte, lereis essa verdade universal. A natureza toda poderosa atua conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é única em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Ela zomba de um sol como uma gota d'água. Ela povoa de seres vivos o mundo imenso com a mesma facilidade com que faz eclodir o ovo depositado por uma borboleta no outono. Fica aí, né, minha gente, essas informações que a espiritualidade nos traz. Elas nos convidam a estudar, percebem? Ela está dizendo para nós assim, ó, você é um ser criado por Deus.
Você tem em você toda a expressão da criação, da luz, da divindade. Agora se interesse por isso. Saia desse comum aí, gente. É gostoso comer uma pizza? Eu também acho que é. É gostoso tomar um sorvete? Maravilha, é gostoso tudo isso. Mas é preciso de gostar de estudar da mesma maneira que a gente gosta dessas coisas. Senão eu vou alimentar só o corpo que vai morrer. Eu não alimento o espírito que vai prosseguir. Ora, se tal é a variedade que a natureza tem podido nos descrever em todos os lugares sobre este pequeno mundo tão estreito, tão limitado, quanto mais deveis entender este mundo de ação, sonhando com as perspectivas de vastos mundos, quanto mais a deveis desenvolver e reconhecer a poderosa extensão em aplicando a estes mundos maravilhosos, que muito mais que a Terra atestam a sua incomensurável perfeição, muito mais importante que a Terra, né, gente? Não veja, pois, nunca em torno de cada um dos sóis do espaço sistemas semelhantes ao vosso sistema planetário. Não vejais nunca sobre estes planetas supostos os três reinos da natureza que ocorrem em torno de vós. Mas sonhai que, da mesma forma, nenhuma visagem do homem corresponde a outra visagem no gênero humano integral. Também uma diversidade prodigiosa, inimaginável, tem sido suspensa nas moradas etéreas que vagueiam dentro dos espaços. Quando a gente lê algo assim, não dá vontade da gente dar isso é uma borboleta, sair do casulo, não. Sair da caverna de Platão? Será que não dá? Ser o peixinho vermelho da lenda, que está lá no prefácio do livro Libertação, do André Luiz. Então, minha gente, este é o projeto. Eu estou inserido nele e quero estar sempre. E você? Está inserido, com certeza. Você gostaria de estar sempre? De crescer sempre? Ou você ainda é daqueles que lastimam uma pequena dor de cabeça? Uma pequena dorzinha no joelho? É pequeno, sim, gente. Perante a grandeza que nos aguarda, uma dor de agora é a nossa libertação para depois. Então, dói, é ruim? É. Não é bom, não. Mas é o caminho. Que eu criei esse caminho da dor. Até aqui, nós só criamos caminhos de dor. Que agora a gente possa criar caminhos de libertações. Agora, a libertação está na razão direta do meu esforço. Faça a tua parte, que eu te ajudarei. Do que vossa natureza animada começa no zoófito para terminar no homem, do que a atmosfera alimenta a vida terrestre, do que o elemento líquido a renova sem cessar, do que vossas estações fazem suceder nessa vida, fenômenos que a repartem, não conclua nunca que milhões de terras que vagueiam na extensão semelhantes a eles próprios, longe disso. Eles diferem segundo as condições diversas que eles sejam desenvolvidas e conforme o papel respectivo sobre a cena do mundo. Estas são as peças variadas de um imenso mosaico, as flores diversificadas de um admirável jardim. Tem cientista ainda que quer que o universo seja semeado de terras, igual a nós. Encontramos um planeta semelhante à Terra. Gente, para com isso. Todos os planetas têm vida. Todos. Não necessariamente igual à vida na Terra, mas tem vida. Então não vamos ficar multiplicando terras no universo. Vamos entender aquilo que existe. Entender como que funcionam, como que a vida se faz ali, como seus habitantes moram ali. Ainda é muito longe, está muito longe esse entendimento de nós. Mas se nós colocarmos isso no nosso campo de reflexões, a gente vai criando situações para entender. Tem visionários aí, gente, que nem pode falar o que eles veem, porque eles sabem que o mundo taxaria de loucos.
Mas eles sabem, eles veem seres estranhos, totalmente estranhos, mas que têm uma explicação. Ele vê espíritos aí habitando formas, que você fala, mas como é que é isso? Que coisa feia, bizarra. Não. São lindos, maravilhosos, sob um outro aspecto. É onde a estética está aliada à espiritualidade. Então não é só a estética, a conformação física da face, do corpo, mas também a espiritualidade, que o homem aqui não se preocupa. Então eles nos acham bizarros, porque a gente pode ter uma certa conformação anatômica, mas não temos espiritualidade. Não temos luz da espiritualidade brilhando em nós. Percebe a diferença dos seres que habitam outros mundos? É preciso entender isso. Terminamos então aqui o nosso estudo de hoje. Estudamos no capítulo 6, dos itens 53 a 64. Né? Continuaremos no próximo estudo de número 23, onde nós vamos iniciar o capítulo 7, né? Esboço geológico da Terra. Terminamos então uranografia geral, com essas considerações morais aqui do final. Agradeço a você de coração, né, pelo estar conosco aqui nesse estudo, e vamos continuando. Sabe, é muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente colocar sob o nosso ponto de vista. É claro que cada um acrescenta alguma coisa. Não podemos ficar de dedinho na boca achando que somos aquela falsa humildade. Não. Somos maravilhosos. Temos que entender isso. Meu amigo, minha amiga, fica com Deus. Que Ele abençoe sempre a sua vida. Sempre a sua vontade de crescer pelo conhecimento. Jesus esteja com você e com a sua família. Um abraço. Tchau.